Sejam bem-vindos ao nosso canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade, daqui da cidade de Salto. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior, onde a gente está falando dos elementos, né, que as pessoas veem quando chegam num terreiro. Aproveitando, se inscrevam, fiquem comigo até o final, se inscrevam. Assine as notificações, assine não gente, ative, dê o seu like e compartilhe, tá bom? Para quem já acompanha sabe que a gente tem um propósito aí para alcançar e eu conto com a ajuda de vocês aí do outro lado, tá bom? Já falamos então da vela, da defumação, da guia e da bebida alcoólica. O que vamos falar agora é do fumo. Porque de um cigarro, né, o marinheiro que fuma um cigarro, o caboclo que fuma um charuto, o Exu que fuma um charuto, as moças que fumam um cigarro, cigarrilha. O cigarro, o fumo, ele tem praticamente o mesmo efeito que a bebida alcoólica. O fumo, né, ali além dele ser um tipo de erva, ele também é usado principalmente para a entidade se firmar junto aqui ao trabalho, principalmente dentro de uma gira, onde muitas vezes a entidade fica incorporada aí de 3 a 4 horas. Então, essa é uma ligação entre a entidade e o médium. E a partir daí, o fumo é usado como o quê? Nada melhor que a gente ser baforado pelo charuto, né? A fumaça do charuto, a fumaça do cigarro, da cigarrilha, a fumaça do cachimbo de um preto velho. Gente, essa é uma das melhores benzimentos e defumação que a gente pode ter. Limpa, cuida. E isso, de novo, é a fumaça entrando, né? Exalando e entrando mais rápido, se envolvendo com a nossa energia, com aquela energia que está ao nosso redor. Quando a gente está carregado ainda, com todos os trabalhos que já ocorreram, teve a defumação, tem todos os trabalhos que a gente faz antes de iniciar o trabalho. Se ainda tiver algum vestígio de energia negativa, é nessa hora que vai ser limpo, é nessa hora que vai ser cuidado. Eu falo que o fumo é uma vassourinha, ele vem realmente limpando, tirando toda e qualquer carga. E essa carga negativa não é só o negativo, um exemplo, nem tudo é demanda, nada disso. Às vezes nós estamos numa vibração negativa, nós estamos com pensamentos, com sentimentos, aconteceu algo, né, que nos deixou para baixo, então é nessa hora que nada melhor que uma entidade para estar cuidando da gente e renovando a nossa energia. Eu sempre falo para as pessoas que a partir do momento que vocês saírem do Congá, aquele assunto que vocês conversaram com uma entidade, deixa na mão da entidade, confia e entrega, vira as costas e vida nova, ciclo novo, energia renovada. Agora não adianta você vir no terreiro, passar as informações para a entidade, pedir uma orientação, pedir uma ajuda, se vocês ainda quando saem daqui, vocês carregam todo aquele mesmo assunto. Aí semana que vem o que você vai fazer com a entidade? Eu vou falar do mesmo assunto. Então peraí, a entidade já fez a parte dela. E a gente tem a nossa mente que cria, a gente tem algo aonde a gente já passou. Então o que a mente cria? A mente ela vai criar algo lógico que a gente já passou. Está dizendo, já passou. Então se você não permitir toda a ajuda espiritual, todo o amparo, vocês já tiveram. Se vocês não se permitirem atirar isso da mente de vocês, aí não adianta estar toda semana aqui no terreiro falando do mesmo assunto. Desculpa se eu decepcionei alguém ao dizer isso, mas é uma realidade. Lembre-se, a mente da gente é que cria, e ela cria aquilo que a gente já passou. Já passou. Então vamos fazer diferente? Vamos renovar os pensamentos? Vamos renovar, porque a energia já foi renovada quando vocês saem daqui. Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar essa dádiva, porque vocês imaginem, vocês conseguiram, né? Com tudo que a Umbanda já passou nesse decorrer da vida, nos seus cento e alguns anos, né? Não lembro quanto, não lembro.
Não lembro quanto, mas nesses 100 e poucos anos de vida que a Umbanda tem, olha quanta coisa, quanta evolução nós já tivemos, e olha que dádiva é você estar conseguindo pisar num terreiro de Umbanda, numa tenda de Umbanda, numa casa de Umbanda, num centro de Umbanda. Olha que dádiva. 111? 110? 110 anos. Então, é uma dádiva. Então a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está aqui. Por isso que a mãe é muito taxativa. Celular lá fora, conversas paralelas lá fora, porque aqui a gente tem que aproveitar todos esses benefícios que a gente vai ter e, além de tudo, receber essa força, né, de poder fazer a diferença para a sua própria vida. Então aproveite esse momento que vocês estão dentro do terreiro, tá bom? Falamos do fumo, agora a gente vai falar da pemba, porque sempre quando uma entidade incorpora, ela vai fazer, né, o seu ponto de trabalho. Esse ponto de trabalho, aqui na nossa casa a gente faz, né, em pequenas tábuas. O chão, é o que eu falei, o chão ele já é trabalhado por uma outra energia. Então não cabe à entidade colocar o ponto dela direto no chão, e sim na tábua de madeira, tá? Então aqui é assim que a gente trabalha. E aí, a partir do momento que as pessoas lá fora, o que a gente está falando? Mostrando para as pessoas que estão lá fora, olhando tudo isso. Então a gente está explicando o que é tudo isso. Esse ponto é como se fosse a assinatura da entidade. Então, quando eu, como mãe de santo, olho para um ponto, eu já sei qual é o orixá que trabalha dentro daquela linha. De acordo com os símbolos que ali está desenhado, a gente sabe qual a entidade que está ali naquele momento, se aquele ponto é o ponto da assinatura dele, ou se aquele é um ponto. Normalmente quem faz isso são os guias da chefia, a gente fala, né? Que é o guia do pai de santo ou da mãe de santo. As entidades, os filhos como médios, cada um tem o seu ponto, que é a assinatura da entidade. Quando a gente vai para a linha do pai de santo ou da mãe de santo, quando a entidade incorpora, a entidade ela vai ali, ela sente qual a necessidade da casa e das consultas daquele dia. E aí muitas vezes ela vai fazer um ponto, é um ponto mais de força, é um ponto mais de proteção, é um ponto aonde traz mais o equilíbrio aí de um descarrego. Então o único ponto que é mudado por uma entidade é o do pai e da mãe de santo. Por esse motivo, porque o pai e a mãe de santo, é o que eu explico, ela trabalha o todo. Então a gente está trabalhando o equilíbrio da casa toda, né? O médio ali, junto com o consulente, ele vai trabalhar, ele colocou o ponto da entidade dele, ele vai trabalhar um consulente por vez. E o pai e a mãe de santo não, já está trabalhando de uma forma geral aí, todos aqueles que estão presentes na casa. Encarnado ou desencarnado. Que nesse dia a gente está aqui para isso, né? Nesse dia a gente recebe muitas visitas espirituais, não só das entidades de trabalho, tá? Mas também a gente recebe aí muitos espíritos que vêm buscar ajuda, porque pela graça de Deus e de Oxalá, eles conseguem enxergar essa luz diferente, né, que a gente emana de acordo com toda essa movimentação e todo esse trabalho que a gente cria, para poder vir buscar também um auxílio, buscar um encaminhamento lá do outro lado também, tá bom? Então, quando a gente fala da pemba, a pemba ela é consagrada, então ela é tipo um giz, né? Em alguns locais são usadas outras cores, mas eu falo para vocês, com toda certeza, o colorido de uma pemba, ele tem muito a ver, muito mais com a parte comercial. Porque a pemba branca, você pode também fazer um ponto de Exu, você pode fazer um ponto de Pombagira, não necessariamente. Exu e Pombagira, eles não gostam nem de pemba preta e nem vermelha, para vocês terem ideia, tá? E quando a mãe fala que eles não gostam, eu falo com propriedade, com autoridade, no bom sentido, tá? Por quê? Porque eles falam pessoalmente. Pela clarividência, eles falam pessoalmente. Então, quando eu falo, o que a entidade
traz, o que a entidade gosta, o que a entidade não gosta, é principalmente porque eu tenho sim essa comunicação com os espíritos, tá? Antes, não gostava muito de falar isso não, mas eu quero deixar isso bem claro, porque todo o trabalho que a gente faz aqui, vou sempre falar sobre isso, é com a orientação espiritual, sempre. Porque o dia que a mãe Renata colocar o homem, a mulher, né, aqui, a palavra aqui, da Renata, não da mãe Renata, que é guiada pelos seus guias, eu fecho aquela porta, porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu não estou aqui para brincar com a fé das pessoas. Eu estou aqui realmente para fazer a diferença, para ser instrumento do mundo espiritual, para poder fazer a diferença na vida das pessoas. E graças a Oxalá, mais uma vez, a gente tem feito. A gente tem feito porque eu não sou aquela mãe de santo à distância. Eu sou aquela mãe de santo que eu gosto de estar com assistência, eu gosto de estar em contato com eles, eu gosto de entender o problema de cada um, gosto de poder orientar, gosto de, cada vez que eles vêm aqui, que eles tomam um passo, que a entidade pede para fazer alguma coisa, e eles fazem, eles alcançam a sua melhora, a sua evolução, também é a minha evolução. E também é a evolução, principalmente dos meus filhos de santo. Porque se eles estão fazendo, e se a assistência teve retorno, é porque eles também aprenderam e estão fazendo aquilo que as entidades ensinam, aquilo que as entidades mostram que tem que ser feito. Então eu tenho muito orgulho da minha casa e dos meus filhos e de todos que frequentam a nossa casa. Dava até para terminar esse vídeo agora, né? Mas ainda não, a gente tem que falar ainda do ponto cantado e do ponto riscado. O ponto cantado nada mais é que uma oração. O ponto, ao ser cantado, ele serve para quê? Para chamar a entidade, para reverenciar a entidade. Tem alguns pontos, eu falo que aquele ponto mesmo, raiz, que foi trazido pela entidade, que é a maioria dos pontos. Porém, no decorrer do tempo, o homem também colocou a mãozinha dele ali. Então, aquela pessoa que tem o dom, né, de ouvir as entidades, aquele ponto foi trazido para a entidade e criar, gente, isso também é uma dádiva maravilhosa. E tem algumas entidades, daqueles pontos mais raiz, que eles colocam algumas palavras que para a gente não faz sentido. Mas por quê? Porque eles escondem o verdadeiro motivo daquela oração, que é o ponto. O que aquele ponto vai trabalhar quando ele é cantado? E muitas vezes isso vem de de um duplo sentido, digamos assim. As palavras, a gente entende uma palavra que para a gente até então não faria tanto sentido. Gente, vocês podem me mandar um monte de ponto aí, vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar, vocês vão entender do que a mãe está falando. Por quê? Porque a entidade em si, ela oculta, através dos mistérios, porque eles são um mistério, né? Oculta o verdadeiro motivo da gente estar cantando aquele ponto. Então, o ponto, ele tem esses vários motivos. É ponto de descarrego, é ponto de proteção, é ponto de descarrego, é ótimo, é muito bom. É ponto para chamada, é ponto para finalizar, né, a incorporação, né, que o guia realmente vá para o anda, né, para a casinha dele, terminando, encerrando o trabalho. Então é para isso que os pontos servem. E quando a gente fala de ponto riscado, a mãe acabou já falando até um pouquinho, né, por causa da pemba, quando eu falei da pemba, a pemba consagrada que é usada, é justamente para riscar os pontos. E os pontos têm vários tipos de ponto, que é o ponto de proteção, é o ponto da entidade, é um ponto para um equilíbrio, é o ponto do descarrego. Então, cada símbolo dentro daquela escrita, ela tem um porquê de estar ali. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho mais, né, o que significa, fica muito mais claro para vocês dar esse primeiro passo e realmente buscar uma casa de confiança, uma casa séria, para que vocês comecem a interagir melhor aí, né, passando esse momento que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que daqui a pouco a gente volta aí aos nossos encontros normais,
Lembrando que aqui na nossa casa a gente está com os encontros agendados. O duro que esses encontros agendados, a agenda já está para o final de novembro, as vagas. Então quem estiver vendo esse vídeo agora e tiver interesse já tem que ser rapidinho, porque a gente só tem agora para o final de novembro. Não pretendo parar muito tempo, porque afinal de contas nós já ficamos muito tempo parado, então eu quero dar continuidade até que as coisas venham a normalizar, tá bom? Então é isso nesse vídeo de hoje. A gente falou então sobre velas, defumação, guias, bebidas alcoólicas, fumo, pemba, ponto cantado e ponto riscado. Nós falamos de tudo que você como assistência encontra na nossa casa. Por que a mãe está falando desse assunto hoje também, né? No vídeo anterior e nesse? Porque as pessoas começaram a questionar, mas mãe, a senhora fala muito mais para quem é médio, né? Mas não, se vocês perceberem, a mãe dá umas intercaladas aí, né? Entre um assunto e outro, tá bom? Aproveitando, já se inscreveram? Já deram seu like? Já compartilharam? Compartilha, manda para mim, eu vou gostar de assistir, vou gostar de receber esse vídeo, tá bom? Obrigada mais uma vez por vocês estarem aí com a gente. Umbanda, falando de coração para corações, e até o próximo vídeo.